Colossenses capítulo 1, do 13 ao 23. Texto muito conhecido. Enquanto você vai abrindo aí, eu quero falar brevemente do contexto da carta de Colossenses. Colosso é uma igreja que não foi fundada por Paulo, não foi Paulo que edificou aquela igreja, que plantou aquela igreja. Paulo nunca esteve lá, né? Essa igreja foi plantada por Epáfras. Você vai ver no próprio Colossenses, você vai entender que ele foi a pessoa que Deus usou para que o evangelho chegasse ali àquele povo. Colosso é uma cidade que fica na Ásia Menor e era um pessoal muito visitado pelos gregos e também por judeus. Então o contexto ali na questão religiosa era uma religião bem mística, a qual alguns misturavam a questão das filosofias da época, outros com os costumes judaicos, e ali nasceu a igreja. E quando Epáfras esteve com Paulo escreve essa carta estando preso, na sua primeira prisão, e ele escreve essa carta a pedido do próprio Epáfras, para poder trazer uma orientação para aquela igreja, porque eles estavam saindo da doutrina bíblica, cristocêntrica. Eles estavam vivendo outras coisas ali e que precisava de uma orientação. E talvez também não seja diferente do nosso tempo hoje. Nós estamos às vezes misturando muitas coisas na nossa crença. Nós estamos construindo deuses para nós. Misturamos as nossas ideologias, os nossos achismos, e depois queremos colocar na conta de Deus. Então nós precisamos ser orientados, assim como o Senhor orientou essa igreja. O Senhor também quer nos orientar, para que a partir dos próximos períodos que vamos viver, possamos continuar perseverando nesse candidato, que é o candidato perfeito, e que Paulo vai citar aqui. Colossenses capítulo 1, 13 ao 23, diz assim: E ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Ele é quem nos libertou, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Ele é o primeiro filho e a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê quanto o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais e as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidos com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado, para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo, pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus revelou trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra quanto no céu. Pai, em nome de Jesus, está aqui a Tua palavra, ela que tem poder de nos transformar e nos conformar à Tua imagem. Que o Teu Espírito Santo continue falando conosco, que possamos entender, ó Pai, o que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus, e agradeço. Amém. Irmãos, o texto é muito conhecido, você já se deparou com essa leitura, né? Nós estamos falando
como eu já localizei vocês, né, da igreja de Colossos aos Colossenses, e Paulo está escrevendo essa carta para fortalecer os irmãos, para poder exortar os irmãos, para que eles pudessem novamente se alinhar à vontade do Pai, à vontade de Deus, porque esse era o cenário onde alguns apresentavam ideias da religião, filosofias, outros apresentavam ideias da lei, e aí Paulo vai escrever apresentando a ideia do Cristo ressurreto, a ideia daquele que de fato é o nosso candidato, e o candidato que pode transformar a realidade da nossa história. Então não podemos nós estarmos colocando a nossa esperança como colocou aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, porque eles estavam esperando um Cristo libertador, que fosse libertar o povo ali da opressão romana, e aí eles não compreenderam quando o Cristo ressurreto se apareceu a ele. Você conhece também essa história, você conhece essa narrativa de Lucas, e ele vai falar aqui no 13 e no 14, coloca pra gente o 13 e o 14, Colossenses 1, 13 e 14, a qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino dos filhos do seu amor, 14, e em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Meu irmão, este candidato que eu quero apresentar para você nesta noite, ele não apenas te tira de um estado de tristeza, mas ele é aquele que pode salvar você da ira vindoura. Esse candidato que eu quero apresentar para você nesta noite, não é apenas que vai trazer apenas boas ideias, mas é aquele que pode transformar a realidade da sua história, a realidade da sua vida. Esse candidato lá na cruz do Calvário derramou o seu sangue, para que você pudesse ter vida, e é isso que Paulo está falando aqui, é isso que Paulo está querendo dizer nesses primeiros versículos 13 e o 14, o nosso representante transforma totalmente a nossa história, e é uma transformação que não vem de fora para dentro, mas é uma transformação de dentro para fora, porque essa transformação vai nos levar a compreender quem realmente Ele é. Essa é a revelação do texto. Então nós precisamos compreender que Paulo já está trazendo uma orientação para aquela igreja, que se eles estavam crendo em outras filosofias, talvez filosofias que pudessem trazer um aconchego momentâneo, talvez filosofias ou ideias, ou até mesmo projetos que pudessem restaurar momentos, mas aqui Paulo está trazendo aquele que pode restaurar a história, que pode não apenas restaurar a história momentânea, mas transformar totalmente a vida por completo daquela pessoa, mediante a Cristo Jesus. Então esse é o 13 e o 14 que nós acabamos de ler. O 15, o 16 e o 17, vamos ler aqui, 15, 16 e 17, a qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo isso foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Por que Paulo está trazendo essa informação? Justamente a respeito dos momentos que estavam acontecendo ali, pessoas querendo tirar a centralidade do Evangelho, e colocar em uma pessoa, em uma figura, em uma ideia. E aqui Paulo está novamente orientando o povo, dizendo: ei, a sua esperança não deve estar na filosofia, não deve estar numa ideia, mas naquele que tem toda a autoridade, porque toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Ele não tem apenas autoridade no céu, mas também na terra. Ele é aquele que venceu a morte, que nos deu a vida. Então nós só estamos aqui não apenas por um convite, mas porque esse Evangelho foi apresentado a nós. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos.
Talvez nós, nesta era, neste tempo, estamos colocando a nossa esperança em ideias que até nós construímos dentro de nós, e não estamos nos dando conta que estamos caminhando juntamente com Cristo, e esse já ressurreto, mas estamos querendo argumentar passagens bíblicas para sustentar um Deus que nós criamos dentro de nós. Esse é o candidato perfeito, irmãos. Esse é o candidato que jamais vai abandonar a sua igreja, porque ele é o cabeça da igreja. Esse é o candidato que jamais vai abandonar aqueles que foram restaurados pela pregação do Evangelho. Este candidato, é por meio do sangue dele que nós temos acesso à vida. É por meio deste candidato, irmãos, que pessoas foram curadas aqui hoje, numa palavra profética do pastor, falando a respeito do sangue. É esse sangue que jorra no seu sangue e que te traz vida, e vida em abundância. É isso que Paulo está querendo dizer. Ele é a imagem do Deus invisível. Está falando da humanidade de Cristo. Está falando que quando nós não conseguimos ter a consciência de Deus, não conseguimos compreender Deus, aí o Paulo está falando, tá, mas então olha para Cristo, olha para Jesus. Então os profetas na antiga aliança falavam a respeito da vinda de Jesus. Nós agora precisamos falar a respeito da volta de Jesus. O centro é Jesus, irmão. Ele é o candidato perfeito. Ele é o candidato perfeito que jamais vai te desanimar, jamais vai te desamparar. Quando você estiver em estado de opressão, clame a este candidato que ele será convosco. Nós podemos viver esta era tendo pessoas que representam, e tem mesmo que ter pessoas que representam, como eu trouxe ali, a informação. Mas, irmãos, essas pessoas ou um momento eles vão magoar você, eles vão entristecer, eles são humanos. Talvez você vai buscar a ajuda deles, você vai decepcionar. Muitos nos procuram somente agora, talvez você vai se decepcionar, mas esse candidato não, porque ele conhece a sua história, ele sabe o que você está passando, conhece a sua casa, a sua família, ele é aquele que pode restaurar totalmente a sua vida. Ele é a imagem do Deus invisível, está falando da humanidade perfeita de Cristo. Ele é o último Adão, Romanos capítulo 5, versículo 16. Romanos 5,16. E não foi assim. O dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de um só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Então o que está falando é que este dom gratuito, Cristo Jesus, veio para nos justificar do pecado, veio para nos livrar dessa ira que está sobre todo aquele que não creu no Evangelho. Cristo é a imagem de Deus. Quando você tiver dificuldade de compreender Deus, olha para Cristo, Ele é Deus. Ele é Deus, irmãos. Versículo 18, 19 e 20 de Colossenses. Colossenses capítulo 1. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, e é o príncipe e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a primazia. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu.
Então, irmãos, está muito claro que eu estou fazendo é apenas expondo o versículo bíblico, que às vezes nós não conseguimos compreender. Ele é aquele que nos reconcilia ao Pai. Não existe outro meio, não existe outra pessoa. Não é pelo que você faz, é pelo que Ele já fez. Não é pelo seu muito esforço, mas é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. E a partir do momento que você compreende essas coisas, existe satisfação no seu coração de pregar o Evangelho, de congregar, de orar, de jejuar. Porque você compreendeu que Ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. E nós, irmãos, mais do que nunca precisamos pregar este Evangelho. Precisamos pregar este Evangelho da reconciliação. Isso já foi nos imposto. Se você está aqui congregando, buscando a face de Deus, se você teve um encontro com esta pessoa revelada em Cristo, irmãos, você precisa manifestar o ministério da reconciliação. É isso que Paulo vai escrever também aos Coríntios, falando a respeito deste ministério, único ministério, o ministério da reconciliação. Então, se nós estamos aqui louvando e adorando, adoramos sim para reconciliar o perdido a Deus. Se nós estamos lá fora olhando os carros, olhamos sim para reconciliar o perdido a Deus, por intermédio de Jesus. Então não importa o que você esteja fazendo, se é lavando a louça na sua casa, no seu trabalho, faça de modo com que as pessoas vejam Cristo, e vendo Cristo serão reconciliadas a Deus. É isso que Paulo está querendo dizer. Os irmãos estavam brigando ali, a confusão que estava tendo naquela igreja. Ele está dizendo que não existe outra autoridade, não existe outra figura, não existe outra linguagem, somente aquele que venceu a morte, somente aquele que habita entre nós, através do Espírito Santo, somente aquele que já reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Ele reconciliou todas as coisas, irmãos. E esse Evangelho, essa palavra tem que ser pregada e anunciada por mim e por você. Esse é o cenário que Paulo vai escrever essa carta, sem mesmo conhecer a igreja, orientado pela confusão que estava acontecendo ali. E por fim o 21, o 22 e o 23. E vós também, que no outro tempo erais estranhos, inimigos, no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Então está falando que outrora, irmãos, nós éramos pecadores, como o texto começou. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da tua maravilhosa luz. Então ele está falando que outrora vocês estavam debaixo da ira de Deus, vocês andavam em morte, mas agora não. Agora vocês conheceram o amor de Deus. Agora esse entendimento já reconciliou vocês. Então o que vocês vão fazer a partir disso? Essa é a mensagem prática do que Paulo está dizendo. Bom, já que vocês conheceram aquele que tirou vocês do império das trevas, o que vocês vão fazer com tudo isso? Versículo seguinte: no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. É isso que nós precisamos nos apresentar. Nós precisamos se apresentar como pessoas, cristãos, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Nós precisamos compreender que a nossa santificação está naquilo que Ele já fez. Nós precisamos compreender que o sangue dele nos purifica de todo pecado. Então, irmãos, o que você cometeu hoje, o que você cometeu ontem, o diabo não tem poder de te acusar, porque o sangue dele já te purificou. Talvez você tenha andado com um fardo nas suas costas. Talvez você tenha andado porque não consegue caminhar na sua peregrinação espiritual, não consegue servir, não consegue abraçar, porque está caminhando com o fardo do pecado.
E o que está dizendo aqui é que Ele já nos lavou, Ele já nos regenerou com o seu sangue, que você pode colocar esse fardo sobre Ele nesta noite. Esse candidato jamais vai te deixar na mão, irmãos. Ele é o candidato perfeito. Esse candidato, quando você clamar 24 horas por dia, ele vai estar lá com você. Esse candidato, irmãos, no seu tempo de aflição e de luta, se você clamar, ele vai te abraçar, ele vai te consolar. Esse candidato, irmãos, quando as portas estiverem fechadas, ele será a porta para você. Esse candidato, irmãos, ele não apenas busca aplausos, mas adoração genuína, verdadeira. Esse é o candidato perfeito, irmãos. Esse é o candidato perfeito. O 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, a qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e no qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então o que Paulo está dizendo aqui é que se de fato nós nos fundamentamos neste evangelho, se de fato, irmãos, você se achegou a este evangelho, mantenha a sua chama esperançosa por este evangelho, porque chegarão dias difíceis, chegarão dias de perseguição, chegarão dias de luta, mas mantenha a sua esperança firme neste evangelho. Os irmãos daquele momento estavam se desviando por vãs filosofias, e nós poderíamos ficar mais horas e horas falando das dificuldades que vai levar a igreja a se desviar nos últimos dias. Carta de Paulo ao Timóteo, Tito e tantas outras, Paulo vai exortar a respeito dos últimos dias, o que virá, o que precisa acontecer. Mas irmãos, o que eu quero que você guarde é simples: mantenha a sua esperança firme e acesa no evangelho. Mantenha a sua esperança no evangelho de Jesus Cristo, porque Ele é aquele que estará convosco no dia do juízo, no dia do mal, no dia da dificuldade. Esse é o Deus que vai guardar você. Esse é o candidato perfeito. Eu quero terminar com Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, se vocês realmente creram em Jesus, nós precisamos andar nele. O que é andar nele? Ele é o caminho. Então, se você não ainda chegou neste Cristo, Ele está sendo pregado nesta noite, irmãos. Você precisa tomar uma decisão hoje. Você precisa tomar uma decisão e realmente entrar para esta comunidade dos que creram, a comunidade do Cristo ressurreto, a comunidade daquele que pode transformar a sua vida. Você precisa, irmãos, entender que Ele está sendo pregado aqui, e que Ele está te chamando para viver uma comunhão com Ele. Então, se você não se decidiu por Ele, se decida hoje. E se você, irmão, já se decidiu, o Paulo está dizendo aqui, ó: como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Andar nele é uma vida, andar nele é uma peregrinação, é mesmo nas dificuldades, nas lutas, sabendo o que ele falou anteriormente no capítulo 1. Esse soberano Deus que tem o poder sobre o céu e sobre a terra, revelado na figura de Jesus, está comigo. Andar nele significa que mesmo no meio da dificuldade, da luta, Ele estará com você. Mesmo se ninguém estiver com você, Ele jamais vai te abandonar. Entender que Ele não é apenas o Deus conosco, mas agora Ele é o Deus em nós. Outrora Ele habitava, irmãos, no tabernáculo. Outrora Ele habitava na arca.
De repente, irmãos, o profeta profetiza e Jesus vem, como Emanuel, o Deus que caminha conosco. Mas agora, irmãos, Ele habita dentro de nós. Você carrega Deus com você. Você precisa entender que nós precisamos, nos últimos dias, construir a nossa vida nele. Pode passar? Enraizados e edificados nele. Então não é apenas andar com ele, nós precisamos criar uma raiz com ele. E raiz fala a respeito de intimidade, irmãos. Porque às vezes você está andando, assim como os 2 discípulos no caminho de Emaús estavam andando, mas não tem intimidade, não sabe quem ele é. Raiz fala de intimidade, irmãos. Chegou o momento de nós nos levantarmos de fato, como cada cristão, um discípulo, e cada discípulo um mensageiro, irmãos. Chegou o momento, irmãos, de nós nos levantarmos e compreendermos que quinta e domingo é o momento que nós recebemos a autoridade para sermos luz, para sermos sal, segunda, terça, quarta e todos os dias, quando nós estivermos lá, fora daqui. Isso significa criar uma raiz, sabe, edificação. Ele é a pedra angular, nós somos a pedra de esquina. Ele é a pedra angular, a pedra modelo, mas nós também fazemos parte desse templo que Ele está construindo. O modelo é Cristo, irmãos, sempre será, mas Ele nos chama a participar desse templo, a qual Ele está estabelecendo o teu reino. E Ele conta comigo e com você, irmãos. Ele conta com o seu dom, com aquilo que você carrega, para edificar o corpo de Cristo. Chegou o momento, irmãos, de nós nos levantarmos realmente, irmãos, e nos posicionarmos e tomarmos uma decisão verdadeira a esse candidato que é o candidato perfeito. O momento é hoje. Esse é o momento, irmãos. E quando a gente toma essa decisão, irmãos, a nossa vida muda. As tristezas vão vir, as mágoas vão vir, as lutas vão vir, mas Deus estará com você todos os dias. No meio da tristeza Ele vai estar lá, Ele vai te dar uma palavra, Ele vai ser o seu aconchego, o seu abraço. No meio da luta Ele vai estar com você, pelejando por você. No meio da provação Ele será convosco. Mas você precisa entender que você precisa criar uma raiz, você precisa estar edificados nele e confirmados na fé, assim como foi ensinados nele abundantemente, em ações de graça, irmãos. É isso. Essa é a palavra, irmãos. Eu só li alguns versículos, irmãos, que é o que nós podemos ler todos os dias na nossa casa, e a gente vai entender, irmãos, que se nós tentarmos viver um pouquinho do que está escrito, nós realmente seremos homens e mulheres mais relevantes nessa sociedade. Certamente cumpriremos o nosso chamado, oraremos por aqueles que estão se colocando à disposição, e que não é fácil, é um grande desafio, mas certamente, irmãos, o Senhor está com a sua igreja, Ele vai continuar cuidando da sua igreja. Assim como houve pessoas tentando enganar a igreja naquele tempo, nos últimos dias não será difícil, isso vai aumentar. Vão surgir falsos profetas, falsos ensinos. O que vai nos livrar de tudo isso é estarmos enraizados nele, em Cristo. Você entendeu a mensagem? Ficou clara? Simples. Amém? Pai, em nome de Jesus, está aqui a tua palavra. Eu agradeço por esse tempo. Teu Espírito Santo continue falando em nossos corações. Que o teu amor, ó Pai, continue nos fortalecendo nesse tempo. Que possamos compreender, ó Pai, que o que nós cantamos aqui nesse primeiro louvor de fato é real. Nossa esperança está na pessoa de Cristo. Ele é a nossa esperança. E que em nome de Jesus o Senhor venha edificar em nosso coração a tua vontade, Pai. E se existe alguém aqui, ó Pai, que precisa novamente de um encontro com o Senhor, que o Senhor possa encontrar o coração dessa pessoa hoje, e que essa pessoa possa compreender que não existe outra autoridade, Pai, senão a autoridade de Cristo. Não existe outra pessoa senão a pessoa de Cristo, Pai.
e que a tua palavra continue ministrando em nossos corações. Nós queremos colocar diante do Senhor e pedir que o Senhor derrame sobre nós o espírito de sabedoria, em nome de Jesus, de revelação, para que possamos ler a mensagem, a palavra na nossa casa e termos uma experiência profunda, Pai, com esse Deus que se revela para todos nós. Assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém.